STF preocupado com o algoritmo da Uber. Existe transparência? Não. Existe subordinação do algoritmo perante nós, motoristas? Sim, existe subordinação. E a autonomia que o motorista deveria ter? Isso também não tem. Um dos defensores que falou lá no STF é o advogado do Sindicato dos Transportes Privados do Estado do Rio Grande do Sul. Ele citou tudo isso, como funciona o algoritmo, e levantou essa questão lá pelo ministro Flávio Dino, que chegou a pedir um memorial complementar sobre isso. Ele quer saber mais como funciona o algoritmo, para que depois eles possam analisar. Ouçam o que ele está dizendo aqui e depois a gente volta a conversar. Falará agora pelo Sindicato dos Motoristas de Transporte Privado Individual de Passageiros por Aplicativo do Rio Grande do Sul, o doutor Antônio. Começo essa breve intervenção rediscutindo o tema que eu creio ser central para a solução, a questão da autonomia. Não há dúvida que os trabalhadores querem maior autonomia. No que ela se concretiza? Eu trabalhar as horas que eu quiser e eu fazer as viagens que eu quiser. Por que isso não se dá? Em geral, pela ação das empresas. Existem penalizações materiais e funcionais para os trabalhadores que a exercem. Exemplificando, se eu começo a cancelar muitas corridas, eu posso ser suspenso e mesmo expulso da plataforma. Se eu começo a trabalhar menos tempo, como o exemplo aqui já citado, desde ontem, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou assistir a minha neta no balé, no dia seguinte, o algoritmo não distribui para esse trabalhador as boas corridas, como, digamos, uma corrida para o aeroporto. Lá, quando entra uma corrida boa, o algoritmo escolhe. Quem não trabalhou ontem menos de 8 ou 10 horas, não ganha essa corrida. Ele dispara a corrida apenas para os que trabalharam mais. Os que trabalharam menos não recebem. Portanto, a autonomia ela não existe, ela se transforma em subordinação algorítmica, como bem diz o processo, no momento em que uma das partes pode impor penalidades administrativas, funcionais e materiais a quem tenta executá-la. Isso caracteriza a subordinação algorítmica. Somente a Justiça do Trabalho tem competência e aptidão para ver no caso concreto se isso se dá ou não se dá, porque de fato nem todas as plataformas trabalham assim, nem todas as plataformas trabalham de forma uniforme, mas eu asseguro que Uber e 99, as duas maiores que falaram, aqui é dessa forma que elas se organizam. A Justiça do Trabalho terá a capacidade, portanto, de examinar, no caso concreto, se há ou não há uma relação de emprego, dentro daquilo que, sem nenhuma dúvida, é uma relação de trabalho. E isso já não somos nós que estamos dizendo, foi a Organização Internacional do Trabalho, uma das mais belas construções do espírito humano, que em junho desse ano estabeleceu com clareza: as plataformas são relações de trabalho, os motoristas e entregadores são trabalhadores em plataformas digitais. Portanto, mas não necessariamente eles são empregados, não necessariamente. A trabalho que terá a competência de ver no caso concreto, como teve nesse, se estão presentes as condições de uma subordinação algorítmica ou não estão. Nesse caso, e eu li a instrução, Vossas Excelências certamente leram, também não há dúvida que estão presentes. E para encaminhar o encerramento, nós devemos responder ao questionamento que o ministro Dino fez ontem, porque não há dúvida que é muito provável, e há muitos processos no Congresso, haverá uma regulamentação dessa matéria. Mas enquanto não houver a regulamentação, o que nós aplicamos? E aí eu relembro o que disse ontem também a colega Sol Correia, que na Europa, primeiro as cortes de justiça estabeleceram as molduras da garantia e do reconhecimento dos direitos trabalhistas. Depois que as cortes de justiça fizeram isso, os parlamentos regulamentaram as formas de trabalho de uma maneira mais específica. Mas a novidade primeiro chega no judiciário, depois ela vai para o parlamento. Por isso que creio também que será a tarefa, a missão dessa Suprema Corte, reconhecer a possibilidade de que haja uma relação de emprego, que será declarada ou não por quem de direito, que é a Justiça do Trabalho. E isso estabelecerá uma moldura de proteção que certamente levará a uma regulamentação social adequada e necessária para essas novas formas de produção. Muito obrigado. Presidente, eu posso fazer uma solicitação às partes Elza Miticuri, porque eu fiquei muito impressionado com esse debate sobre liberdade e autonomia.
autonomia, Vossa Excelência Perfeitamente, é o relator e o ministro Alexandre também, e o doutor Scoteg, agora o último que fez uso da palavra, Vossa Senhoria já guardou bem o nome de família. eu aprendo rápido com Vossa Excelência. Scoteg. O doutor Scoteg fez alusão ao debate que acabou de ser posto novamente sobre a chamada subordinação algorítmica. E o que ele falou é muito grave. Tem um peso gigantesco, à luz da moldura fática aqui apresentada. Então, creio que seria útil uma reflexão mais aprofundada, pelo menos para mim, para minha convicção, de todas as partes e todos os amici curiae, em relação à existência ou não dessa figura de sanção que se daria pela via do algoritmo. Porque isso já foi posto aqui, mas ele deu densidade ao argumento. Então, a minha solicitação, não só aos eminentes relatores, mas sobretudo às partes do amici, que era uma reflexão sobre a chamada transparência algorítmica. Se existe, em que termos, e esse poder sancionatório vai até onde? Porque ontem o ministro Alexandre até muito bem colocou esse debate. É claro que qualquer relação contratual tem obrigações, é evidente, mas a densidade ou a profundidade que distingue as várias relações jurídicas, porque sabemos bem que os contratos civis e comerciais têm no seu âmago, à luz do Código Civil, exatamente a igualdade e a paridade entre as partes, é a letra expressa do Código. Então eu faria essa solicitação de um memorial complementar, especificamente sobre o elemento da subordinação e transparência algorítmica. Obrigado, Perfeitamente. presidente. Muito obrigado, ministro. Não somos CLT, mas também não somos autônomos. Então qual seria a solução para isso entre motoristas e a Uber? Um dos defensores que estava no STF, ele chegou até a citar um trecho da Bíblia dizendo que a solução seria a solução salomônica. O que é isso? Lembrando ali que duas mães brigavam pela mesma criança. Quando Salomão, com toda a sabedoria que ele tem, pediu uma espada e falou, corta a criança ao meio, entrega metade para cada uma, pronto, está resolvido, já que as duas falam que é a mãe. E o que aconteceu? Ali Salomão soube quem é a verdadeira mãe e entregou a criança para a mãe verdadeira. Porque a mãe, que não era a mãe real, falou, isso, corta no meio mesmo. Porque é nem meu, nem dela. Então a solução entre CLT e autônomo seria o quê? Entregar para Uber? Ah, vamos acreditar que nós somos subordinados? Ou seria dividir ao meio? Ou então ser CLT? Qual seria a solução? Ouçam aí o que o advogado está falando, porque eu achei que é bem interessante tudo isso. Boa tarde, ministro. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, aos ministros presentes, aos ministros que nos acompanham por vídeo, ministra Carmen Lúcia, ao excelentíssimo Procurador-Geral da República, aos servidores e colegas advogados e advogadas. Quero prestar minha homenagem à sua excelência, o presidente Edson Fachin, que agora assume a presidência dessa corte, ressaltar que o espírito de sua excelência, a sensibilidade social, eu faço votos que sirvam para nortear os rumos dessa corte no próximo biênio. Bom, eu vou iniciar minha explanação, senhores ministros, falando primeiramente sobre a questão contratual, tá certo? Em um determinado momento se tornou quase uma heresia questionar a forma como vem sendo empregado o princípio da livre iniciativa. A meu ver, ele vem sendo desvirtuado para suprimir certos direitos, né? No entanto, senhores ministros, todos os princípios constitucionais são de igual relevância e eles podem e devem ser mitigados para que possam todos coexistir, né, da melhor maneira, para atender ao jurisdicionado, para melhor atender ao direito. Foi isso que foi decidido, por exemplo, no tema 837 da repercussão geral, que tratou dos limites da liberdade de expressão. Então, o mesmo deve ser aplicado para tratar do princípio da livre iniciativa, tá certo? No caso concreto, tanto no caso dos entregadores como dos motoristas, né, nós estamos falando de um contrato de adesão, né? Então, o valor jurídico desse contrato, né, ele é relativo, porque a manifestação de vontade da parte é relativa também. Ela não tem a oportunidade de discutir as cláusulas, de negociar os preços, de fazer questionamentos. Ela está submetida a uma imposição da outra parte, que tem uma condição econômica muito diferenciada. E isso deve ser observado, não é apenas um princípio de direito do trabalho, senhores ministros. Aqui nós estamos falando de isonomia, de equidade, que são princípios constitucionais. Isso serve para o direito do trabalho, isso serve para o direito civil, isso serve para o direito do consumidor, tá certo? Então, quando eu trago esses apontamentos, eu estou falando, o contrato, ele deve obedecer com maior fidelidade possível à realidade dos fatos. Isso como uma medida de proteção a todas as partes envolvidas, né? Então, talvez seja essa, inclusive, uma das razões para o excessivo volume de reclamações constitucionais, que os contratos não refletem a realidade dos fatos, né? Não são observadas certas premissas constitucionais.
Então, o que eu estou trazendo aqui é que sejam observados esses limites, né, e esses princípios, que devem todos coexistir de uma forma mais adequada, para que todos possam se adequar, né, fazer valer os direitos de todos. Né. De uma outra forma, ainda prosseguindo nesse raciocínio, senhores ministros, existem duas soluções possíveis, né, conforme a legislação. Ou é a solução da CLT, ou é a solução do Código Civil. Né? Não existe meio termo. Meio termo disso seria uma espécie de uma solução salomônica, fazendo aqui uma referência bíblica, né, em que o rei Salomão propõe cortar uma criança ao meio, né, para não decidir quem seria a mãe, né, da criança. Então seria mais ou menos isso. Existem os princípios constitucionais muito bem definidos, e eles devem ser respeitados. A CLT, ela é uma legislação que ela deve ser observada em primeiro lugar. Isso quem diz é o próprio Código Civil. O artigo 593 do Código Civil, ele trata como excepcional a prestação de serviço autônomo, né, quando não estiverem presentes os requisitos da CLT. Então, a própria lei civil privilegia a relação de emprego. A Constituição privilegia a busca pelo pleno emprego. Né? Então, não há que se reinventar a roda, né, para definir isso. Eu quero ressaltar também, senhores ministros, que aqui no Brasil, nós temos uma das maiores desigualdades sociais do mundo. O que nós estamos pedindo não é muito. A despeito de sermos o país mais rico da América Latina, o nosso salário mínimo é um dos mais baixos da América Latina, se for convertido para dólar. Nossos vizinhos aqui, a maioria tem salários superiores ao nosso, entendeu? Então, o mínimo necessário é aquele que está previsto na CLT e que deve ser observado, deve ser respeitado. A Constituição, senhores ministros, não é um livro de opções em que se resguarda certos direitos e se deixa outros em segundo plano. E eu quero finalizar, concluir a minha fala aqui, fazendo uma citação ao patrono da nossa Constituição, deputado Ulisses Guimarães. A liberdade não pode ser mero apelo de retórica política. Ela deve exercer-se dentro daqueles velhos princípios que impõem, como único limite à liberdade de cada homem, o mesmo direito à liberdade dos outros homens. Muito obrigado e boa tarde. Vamos entender o processo. Vamos ver o que está acontecendo. Tem subordinação? Tem. Ah, mas então tem que ser CLT. Não é necessário, desde que crie-se uma lei dizendo que, através do contrato, a gente pode sim ser subordinado, mas a Uber tem que ter obrigações, já que estão subordinando nós ao trabalho dela. Porque você não é subordinado se você não ligar o aplicativo. Mas a partir do momento que você ligou o aplicativo, você está ali subordinado a tudo que acontece pela Uber. Subordinado ao algoritmo. Mas você não tem um chefe. Tem, que é o bendito do algoritmo determinando as coisas ali para você. Então, vamos deixar esse trecho aí desse advogado que falou sobre isso. Eu achei muito interessante e eu gostaria que vocês assistissem também, porque realmente o que precisa é justamente a terceira via, assim como o Procurador-Geral da República também já está citando. Ele acredita que essa possa ser a solução. A terceira via. Não vamos dividir a criança ao meio, mas também não vamos entregar a criança para a mãe que não é. Então tem que ser justo. Para ser justo, o mais justo de tudo seria sim a autonomia com direitos e a Uber com obrigações, que seria então a terceira via. Não CLT, não autônomo, mas sim um trabalhador com direitos e a Uber com obrigações. É isso que a gente entende que deve acontecer. Tomara que o STF decida desse jeito e depois vem a regulamentação aí também com base no que o STF decidiu.